aí, hein? Conseguiram fazer a carta do PET 300? Para quem conseguiu, beleza, parabéns. Quem não conseguiu, dá uma acessada aqui no cardzinho aqui em cima, que você vai ter todas as informações sobre o que e como escrever. Mas o foco de hoje não é esse. Hoje nós vamos corrigir as 2 primeiras semanas do PET volume 6 do 7º ano. Bora lá que ela já vai começar. Olá, eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e trago a resolução das atividades das semanas 1 e 2 do PET volume 6 do 7º ano. Semana 1, nós vamos estudar estrutura da narrativa, com os conteúdos de narrativas de aventura, narrativas de enigma, etc. Na verdade, nós vamos ver uma narrativa mítica. Atividade 1, observe o esquema sobre os elementos da narrativa. Os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Elementos da narrativa. Então, numa narrativa, nós temos personagens, que é quem participou dos fatos, o lugar ou espaço, que é onde a ação ou os fatos acontecem, o tempo, que é quando os fatos acontecem, o narrador, que é quem conta a história, os fatos. Nós sabemos que ele pode ou não participar da história, e tem vários tipos de narrador. E a ação ou enredo, que é o que acontece na história. Para saber mais sobre os elementos da narrativa, basta acessar o nosso blog aqui, adorosaber.blogspot.com. Bem nessa barra lateral aqui, uma das postagens mais acessadas é justamente essa. Então, nós temos aqui mais detalhadamente o que é o narrador, os personagens, o espaço, o tempo. Em seguida, nós temos os momentos da narrativa, que nós vamos ver já já também. Então, aqui no blog, nós temos tudo explicadinho. Voltando ao PET, leia o texto abaixo e responda as questões. Temos aqui o mito de Ícaro. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha para o mar, pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revistada. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo. Tentarei esse caminho. Pôs-se então a fabricar asas para ele próprio e para seu jovem filho Ícaro. Quando afinal o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e ensinou-o a voar, como a ave ensina ao filhote, lançando-o ao ar do elevado ninho. Ícaro, meu filho, disse quando tudo ficou pronto para o voo. Recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois, se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas e, se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Enquanto dava instruções e ajustava as asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas e suas mãos tremiam. Beijou o menino sem saber que era a última vez. Depois, elevando-o em suas asas, voou, encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para trás, a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois voarem, o lavrador parava o trabalho para contemplá-los e o pastor apoiava-se no cajado, voltando os olhos para o ar, atônitos ante o que viam e julgando que eram deuses aqueles que conseguiam cortar o ar de tal modo. Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Libetinos à direita, quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e elevar-se para alcançar o céu.
A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as asas e essas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. Lançando gritos dirigidos ao pai, mergulhou nas águas azuis do mar que, de então para diante, recebeu o seu nome. Ícaro, Ícaro, onde estás? Gritou o pai. Afinal, viu as penas flutuando na água e, amargamente lamentando a própria arte, enterrou o corpo e denominou a região Icária, em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ergueu um templo a Apolo, lá depositando as asas que ofereceu ao deus. Fonte: Thomas Bonfils, O Livro de Ouro da Mitologia. Número 1. Quais são os personagens da narrativa? Nós vamos voltar ao texto. Não é difícil, né? Para quem leu com atenção, nós temos temos o pai, temos o filho, temos o rei, temos os dois trabalhadores, o lavrador e o outro. Então, quem são os personagens da narrativa? São Ícaro e Dédalo, Minos, o lavrador e o pastor, que não foram nomeados na história, são chamados mesmo de lavrador e pastor. Número 2. Quem são os personagens principais? Tá bem claro ali na narrativa, né? A história é a respeito de quem? A respeito de Ícaro e seu pai Dédalo. Quem são os personagens secundários? Quem aparece mais só para dar uma continuidade à narrativa e não participam muito dos fatos? Minos, o lavrador e o pastor. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado. Que tipo de expressão indica uma ação e localiza essa ação no tempo? É um verbo, não é? Então, nós vamos procurar aqui verbos que estarão no passado e estarão indicando que a ação aconteceu no passado, que Dédalo construiu o labirinto, depois caiu no desagrado, foi aprisionado, conseguiu fugir, pôs-se. Então, são todas as expressões que contêm verbos, são inúmeras. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Dédalo construiu, pôs-se então, o trabalho foi terminado, equipou o filho. Então, são todas as expressões verbais que se encontram no passado. Número 5. Em que espaço acontece a narrativa? Nós vimos aqui que ela se passa em vários lugares. Olha, começa na ilha, depois ele sai, passam por 2 outros lugares, até que chegam a Sicília. A narrativa começa em uma ilha, cujo nome não é citado, depois passa para os ares, passando por várias cidades, para a ilha que passou a se chamar Icária e termina na Sicília. A história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Para responder, pode consultar seus familiares ou sites como brasilescola.uol.com.br/mitologia. O que é mitologia? A palavra mitologia é utilizada para se referir ao conjunto de mitos de uma determinada cultura. Um exemplo é a mitologia egípcia, conjunto de mitos que explicam a visão de mundo e a religião dos egípcios antigos. Além disso, essa palavra é também usada para se referir ao estudo, realizado por especialistas, dos mitos de um determinado povo. Se vocês preferirem uma outra fonte de consulta, podem acessar o nosso blog, adorosaber.blogspot.com. Nessa barra lateral aqui, uma das postagens mais visitadas é justamente a narrativa mítica. Aqui eu explico rapidamente o que são mitos. São narrativas criadas pelas sociedades antigas para explicar o mundo, a origem e o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos e comportamentos humanos, fenômenos da natureza. Também eram exemplos de vida para as pessoas. Além disso, serviam de fundamento para as crenças e rituais religiosos e até para a conduta social nas culturas antigas.
se originaram na tradição oral, ou seja, eram contados de geração em geração, o que contribuiu que, mesmo depois de muito tempo de criados, fossem registrados por escrito. Então esta é mais uma fonte de consulta que vocês têm. De uma forma bem resumida, mitos são formas contadas pelos povos antigos para explicar a sua própria realidade, a origem de suas tradições, dos homens, os eventos da natureza e etc. Atividade 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Preencha o esquema respondendo com o que foi lido no texto. Situação inicial. Aqui são os momentos da narrativa. Quando é a situação inicial, quando é o conflito e o clímax. Então, situação inicial geralmente é o início do texto. Por quê? É aqui que nós temos a apresentação dos personagens, do cenário, nós temos uma certa situação de calmaria, vamos dizer assim, porque só está apresentando os personagens e o cenário. Então, a situação inicial vai ser o primeiro parágrafo. Nós temos duas formas de responder. Ou copiando para cá o primeiro parágrafo, que é a situação inicial, ou simplesmente contando, dizendo que Dédalo construiu o labirinto, mas não conseguia fugir da prisão. Complicação ou conflito. Um problema, uma situação, problema que vai quebrar essa situação inicial. Novamente, ou a gente copia o parágrafo, o início, do primeiro parágrafo, que é o surgimento do conflito, ou a gente conta, que é o momento em que ele decidiu fabricar as asas para ele e o filho poderem voar para fora da ilha. Aí é que surge todo o problema. Depois, o problema vai se desenrolando durante quase todo o conto. Quando finalmente, quase já no final, aparece o clímax. O clímax é o pontual, quando o problema não tem mais jeito, dali para pior não dá para ficar. Quando o Ícaro voa muito próximo ao sol e ele perde as asas e acaba morrendo. Então, é o auge do problema, do conflito, e dali só tem como cair e retornar a um certo estado de calmaria, de resolução desse problema, é o desfecho ou situação final. É como se desenrola o problema e como termina a narrativa. Então, o conflito se desenrola quando o pai constata a morte do filho e chega sozinho à ilha da Sicília. Isso aqui é o último parágrafo. Atividade 3. Leia o texto e responda às questões. Espinho e fulor. Cresci entre os campos belos da minha adorada serra, compondo versos singelos brotados da própria terra, inspirado nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas letrados. Legal, né? Esse poema do Patati Vassaré, Espinho e Fulor. Número 1. Qual é a finalidade do poema? O poema geralmente é para entreter o leitor, né? Mas o seu texto tem lá a sua finalidade sim, né? Sobre o que ele fala, o que é que ele quer mostrar. Ele fala da vida dele, como ele faz os poemas dele. Para quê? O objetivo é mostrar a simplicidade dos poemas que o autor faz, mostrando que eles são tão importantes quanto os dos poetas mais letrados, como é dito no último verso. Ele fala aqui, da simplicidade da vida dele e dos versos que ele compõe, mas que também são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas letrados. Número 2. Transcreva as palavras que rimam no poema. Aí é fácil, né, gente? Aqui, belos com singelos são as palavras, só para lembrar, né? São as palavras que têm a terminação parecida, o som,
né? Final parecido, ou o som final ou o som do meio. Mas são palavras que você falando tem uma sonoridade parecida. Então nós temos belos e singelos, serra e terra, primores e flores, formatos e literatos, obras-primas e rimas. Número 3. O poema acima foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais palavras do poema mostram essa perspectiva? Que perspectiva? A da literatura popular. Que palavras aqui nós temos que foram usadas de uma forma coloquial, de uma forma bem simples, como as pessoas simples falam no dia a dia? As palavras espinho e fulor, presentes no título do poema e que foram usadas na linguagem popular. Na linguagem culta seria espinho e flor. Eu dei uma explicada, mas você pode ter dito também com as suas palavras de uma forma mais simples. Só lembrando que as palavras são essas daqui, espinho e fulor. Semana 2, unidade temática leitura. Nós vamos estudar o porquê, a finalidade para o qual os textos foram escritos. E a apreciação é análise e compreensão dos textos. E réplica, vocês sabem o que é replicar, né? É copiar, reescrever. Atividades. Atividade 1, leia os... Opa, só tem um texto, né? Então leia o texto e faça o que se pede. O ladrão e o cão de guarda. Um ladrão, desejando entrar à noite numa casa para roubar, deparou-se com um cão que com os seus latidos o impedia. O cauteloso ladrão, para apaziguar o cão, lançou-lhe um bocado de pão. Mas o cão disse: bem sei que me dás este pão para que eu me cale e te deixe roubar a casa, não porque gostes de mim, mas já que é o dono da casa que me sustenta toda a vida, não vou deixar de ladrar enquanto não te fores embora, ou até que ele acorde e te venha afugentar. Não quero que este bocado de pão me custe morrer de fome o resto da vida. E Milor Fernandes. Disponível em www.culturagenial.com.br. Melhores fábulas com moral. Nós já temos uma pista sobre a número 1, sobre a primeira atividade. A que gênero pertence esse texto? Quais elementos do texto e do contexto utilizou para responder? Que gênero será esse? Parece com uma notícia? Acho que não, né? Que tipo de texto nós temos um animal falante? Além disso, nós temos uma moral da história, não é? Nós temos uma lição de vida aqui no final do texto. Que gênero textual será esse? Nós já podemos ver aqui na fonte de onde foi retirado esse texto. Cultura Genial, melhores fábulas com moral. Então esse texto só pode ser o quê? Uma fábula. Primeiro porque está aqui na fonte, né? E segundo que nós temos aqui a presença de um animal falante, ou seja, uma personificação, dar características de uma pessoa, de gente, a seres que não são humanos. Então nós temos o cão que fala, nós temos um diálogo também muito presente na fábula. Além disso, nós temos a moral da história. Olha aqui no final, a lição que esse texto nos passa. Então, resumidamente, trata-se de uma fábula que pode ser percebida pela presença da personificação, um animal falante, do uso da segunda pessoa, que é um diálogo, e uma moral ao final. Além disso, vê-se o gênero pela fonte do texto, ou seja, da onde ele foi retirado, né? Eu coloquei bem explicadinho aqui, mas ressaltando que vocês podem colocar mais simplesinho. Por
Por exemplo, a que gênero esse texto pertence? Uma fábula. E o que como você percebeu? Com que elementos? Pode só colocar aqui, ó, a presença da personificação, o uso da segunda pessoa e uma moral ao final. Tá? Além desse aqui que é o mais fácil, né? Qual é a finalidade desse texto? Ensinar alguma coisa, né? Te mostrar, te apresentar uma história para lhe dar algum tipo de ensinamento. Qual é a finalidade desse texto? Passar um ensinamento ético, ou seja, um comportamento correto, né? Convidar o leitor a refletir a respeito do comportamento das pessoas na sociedade, não é? Você lê aqui, vê o que é que foi feito de errado e o que é que pode ser feito da forma correta. Número 3. Qual é o sentimento do cão para com o seu dono? Olha aqui, ó. Mas já que é o dono da casa que me sustenta toda a vida, não vou deixar de ladrar enquanto te fores embora, ou até que ele acorde e te venha afugentar. Ou seja, ele dá valor ao dono que o sustenta toda a vida. Então ele não vai dar trela para alguém que chegou ali de uma hora para outra e esquecer de tudo que o dono fez por ele durante toda a vida, né? Além disso, ele tem um certo receio se essa possível fraqueza que ele tenha custe a ele morrer de fome o resto da vida, não é? Então, respondendo aqui, qual o sentimento do cão para com o seu dono? Um sentimento de respeito, reconhecimento, temor, não é? Tudo observado aqui no segundo parágrafo, no finalzinho. Número 4. Textos como esse têm sempre uma moral. Qual seria a moral que mais se encaixaria no enredo da narrativa lida? Devemos ser sempre precavidos e informados, nunca oferecendo aquilo que temos sem sabermos a sua real importância. Meio nada a ver, né? Os bons e inocentes muitas vezes pagam o preço por um crime que não cometeram. Também nem chegou a cometer crime nenhum ali, né? O ladrão não chega aqui, o ladrão nem chega a conseguir concretizar o plano dele. Devemos pensar no longo prazo, não nos deixando enganar pelo prazer imediato. Será que tem a ver? Vamos ver aqui. Olha, pensando no longo prazo, olha. Já que é o dono da casa que me sustenta toda a vida, não é? Não quero que este bocado de pão me custe morrer de fome o resto da vida. Então, em vez de ceder ao prazer momentâneo de comer aquele pedacinho de pão, para depois morrer de fome o resto da vida. Então, sim, esse aqui é a resposta correta. Atividade 2. Leia o texto, que só tem um texto. Leia o texto abaixo e responda as questões. A culpa é das estrelas. Já assisti esse filme várias vezes. A adaptação para o cinema do romance de enorme sucesso de John Green, A Culpa é das Estrelas, foi milimetricamente arquitetada para fazer o espectador rir, chorar e torcer pelo casal que inevitavelmente se apaixona enquanto a heroína Hazel luta contra um câncer. Hazel Grace Lancaster Shailene Woodley é uma adolescente de 16 anos que, segundo seus pais, anda deprimida. A verdade é que ela se considera resignada na sua posição de paciente de um câncer na tireoide com metástase pulmonar e oscila entre os seus dias entre ver TV e ler incessantemente o seu romance favorito, Uma Aflição Imperial. Por insistência dos pais, começa a frequentar um grupo de apoio para adolescentes e lá conhece o expansivo e sedutor Augustus Waters Ansel Elgort, um jovem de 17 anos que perdeu uma das pernas devido a um osteosarcoma, mas encontra-se em remissão. Apesar da insistência de Gus em sair com ela,
Hazel fica relutante por não querer feri-lo. Eles decidem então ficar amigos e aos poucos ele vai derrubando suas reversas com seu olhar positivo da vida. A Culpa é das Estrelas é um filme que clama o valor da vida, mesmo na sua brevidade. Augustus parece sempre muito maravilhado com o que o mundo pode oferecer e faz da sua missão mostrar isso a Hazel, cuja resignação pela doença a tornou muito cética. Por meio de desejos que variam entre um piquenique no parque e uma viagem a Amsterdã para que ela possa conhecer Peter Van Rossum, William Dafoe, seu ator favorito, ela ganha um novo olhar sobre os fatos e passa a se tornar agradecida pela pequena infinidade de tempo que dispõe. Portanto, aqueles que são fãs do livro não poderão esperar por muitas surpresas na telona, mas encontrarão uma boa adaptação. O tom da história, que oscila entre drama e romance, é mantido. A Culpa é das Estrelas, Luciana Ramos. Número 1. Qual o assunto tratado no texto? Geralmente, o assunto já vem logo no início. O primeiro parágrafo dos textos é a introdução, quando você vai apresentar o assunto que será abordado. Não é? Nas notícias nós temos a lead, nas narrativas nós temos a situação inicial, e em textos como esse nós temos sim a introdução, que é o início que é o primeiro parágrafo. Então, sobre o que fala? Sobre aqui, ó, a adaptação do romance para o cinema. É uma análise a respeito da adaptação para o cinema do romance A Culpa é das Estrelas. Número 2. Qual é a finalidade das resenhas críticas? O que é uma resenha crítica? Então, é apresentar, descrever, analisar o conteúdo de uma obra, indicando a opinião do resenhista a respeito da mesma, ou seja, a respeito dessa obra. Ele vai resumir o conteúdo dessa obra e mostrar os pontos positivos, os negativos. Número 3. Qual a sua opinião em relação aos livros que foram transformados em filmes? Essa é uma resposta pessoal, tá? Mas eu posso dar uma sugestão. Essa aqui é a minha resposta. É interessante ver uma outra forma de se apresentar uma mesma obra, com outros recursos, outros olhares. Eu acho interessante. Você vai dar a sua resposta, a sua opinião. Número 4. Retire do texto um trecho que apresenta uma opinião da autora em relação ao filme. Nós já dissemos aqui que a resenha crítica vai dar uma opinião do resenhista, né? Então, nós vamos procurar aqui o que apresenta uma opinião. Lembrando que, qual é a classe gramatical que geralmente apresenta uma opinião? Não seria o adjetivo que vai qualificar baseado na opinião de quem fala, não é? Então, o que nós encontrarmos aqui que estiver qualificando essa adaptação vai ser baseado na opinião de quem fala. Então, nós temos vários trechos aqui. Eu separei alguns. A leveza com que contada é a história. Olha aqui. Leveza que vem de leve. Somada à eficiência visual e ao carisma dos atores. Ou seja, o quanto eles são simpáticos, carismáticos, o quanto a adaptação foi visualmente eficiente. Então, esse aqui é um trecho que expressa a opinião dela. Outro trecho aqui, ó, revelando-se excelente. Outro aqui, encontrarão uma boa adaptação. Tá vendo? Sempre um adjetivo ou substantivos que remetem a qualidades, né? A caracterização da obra resenhada. Então, todos esses trechos aqui expressam a opinião da resenhista com relação ao filme. Número 5. Você acha que a autora da resenha resumiu bem o filme? Por quê? Novamente, nós temos uma resposta pessoal. Olha aqui, o que você acha.
Eu coloquei a minha opinião. Eu acho que sim, pois ela apresentou bem o assunto abordado no enredo, sem contar a história toda, instigando o leitor a assistir ao filme. Isso foi o que eu percebi da resenha dela. Semana 3, ficamos por aqui então. Não esqueçam de produzir aquela cartinha do PET 300, porque vale 100 horas na sua carga horária, tá? Conversa aí com seus professores de todas as matérias para ter ideias com eles sobre como você vai escrever. E não deixe de mandar também as outras atividades, né? Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores. Não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. No mais, continue em casa, o distanciamento social, lave sempre bem as mãos com água e sabão, se não tiver passe álcool gel, e precisou sair, use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E não deixe de se inscrever no canal, que é para ficar sabendo logo que sair o vídeo de correção dessas atividades, falou? Deixa aí o seu joinha e até mais, até o próximo vídeo.